galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar um recado muito importante para você, trazer aqui algumas reflexões e conversar com vocês um pouco sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Para você que está chegando no nosso canal e não é inscrito, meu nome é Léo Azevedo, sou aqui o criador do canal Papo de Vascaíno. Conto aí com a sua colaboração para que a gente chegue aí, a 1.500 inscritos aqui no YouTube. A gente precisa do seu like, precisa do seu comentário, porque ele é muito importante para feedback nosso e para que o YouTube também ofereça nosso conteúdo a mais vascaínos, beleza? Também quero pedir a você para que siga a gente lá no Instagram, no @papo.d.vascaíno, que é a nossa página no Insta, e lá a gente faz vídeos todos os dias, rios todos os dias, falando sobre o Vasco. Então é interessante também para você que quer um vídeo mais rápido, pode vir aqui no Shorts e pode ir lá também no Rio. Se você quer um vídeo mais completo, você encontra aqui também. Terça e quinta a gente tem o Papo na Live, que é a live que a gente tem aqui trazendo convidados sempre especiais para vocês e debatendo assuntos importantes para o Vasco da Gama, beleza? Dito isso, quero te agradecer já por estar aqui e a gente vai conversar sobre a Copa do Brasil, né? O Vasco, quarta-feira, enfrenta aí o Atlético Goianiense às 9h30 da noite lá no estádio do Atlético Goianiense, tá? E a gente precisa muito virar a chave. A gente precisa muito ter mudança de atitude no time. A gente precisa muito voltar a progredir após dois resultados que não condizem com o trabalho que vinha sendo apresentado até então pelo Rafael Paiva. A gente precisa entender que a Copa do Brasil é muito importante, é um mata-mata. O Vasco necessita ganhar o jogo lá ou empatar no mínimo para trazer para São Januário, no jogo de volta, o jogo já nas mãos, e para que a torcida também apoie o Vasco nesse jogo de volta contra o Atlético Goianiense das oitavas de final. A gente espera muito e confia muito no trabalho do Rafael Paiva, porém, alguns ajustes têm que ser feitos, né? A Copa do Brasil aí, ela gira em torno de milhões aí por cada etapa evoluída, né? Por cada etapa que o time passa, e isso aí dá um somatório no final, aonde chega ali na casa de 70, 80 milhões de reais para o time campeão, se eu não me engano, eu acredito que seja isso aí, tá? Então o Vasco precisa ter um resultado bom. Ontem a gente fez um jogo contra o Grêmio que o campo não ajudou, a realidade é essa, mas a gente não pode só culpar o campo, ou culpar a arbitragem, ou culpar alguns fatores externos. A gente precisa falar do time do Vasco da Gama, que o Rafael Paiva tem mexido para mim, nessas últimas duas partidas, de maneira errada. Eu tenho sentido muita insegurança nessas últimas duas partidas que o Rafael Paiva tem apresentado o time. O time tomou gol nessas duas partidas, coisa que não vinha acontecendo, a defesa tinha sido consertada e estava muito sólida, e dessa vez, Rafael Paiva acabou cometendo erros atrás de erros aí. A culpa não é somente dele, nós precisamos aí de reforços, é óbvio. O Pedrinho precisa trazer um zagueiro aí, porque a zaga do Vasco não me passa confiança. João Vitor está machucado, não vai para esse jogo. A gente tem que ver logo a estreia do Souza. A gente precisa ver para saber o parâmetro, né, e dar minutagem ao Alex Teixeira, que hoje, no jogo de ontem, quer dizer, não entrou. E a gente precisa, na quarta-feira, estar com essa chave virada. Esquecer brasileiro nesse momento, onde a gente está na 11ª colocação com 23 pontos. Poderia estar com mais, né? Dos 6 disponíveis nas últimas duas partidas, a gente não ganhou nenhum ponto. Então esquece um pouco o brasileiro. A gente precisa ir para o mata-mata. Boa notícia para a gente, talvez. Volta do Adson. Espero que o Adson esteja em condições de jogo para o Atlético Goianiense, porque ele é válvula de escape para o esquema do Rafael Paiva. Outro assunto que a gente não pode deixar é chamar o time do Atlético Goianiense nesse jogo para dentro do campo do Vasco, coisa que aconteceu contra o Grêmio foi lá, martelou, fez o gol. Acredito que o Rafael Paiva não deve entrar com 3 zagueiros e nem gosto dessa formação. Espero que ele não entre com 3 zagueiros. Quando ele tentou fazer isso contra o Grêmio agora, acabou se complicando cada vez mais e trazendo o Grêmio para dentro do campo do Vasco, onde houve uma pressão maior, e o Grêmio foi e resultou em gol. Depois disso, ele trouxe e trocou novamente, botando 2 zagueiros, mas eu acho que esse não é o estilo do Rafael Paiva e nem espero que ele faça isso. Outra coisa que eu queria e gostaria muito de ver era que o meio-campo formado por Payet e Coutinho junto. Será possível isso? Isso é um debate mais prolongado
Eu acredito que sim. Eu acredito que os dois consigam jogar juntos. Nem que você diminua e faça um 4-4-2, ou que você faça um 4-3-3, mas tire ali um dos volantes, tanto o Matheus Cocão quanto o Hugo Moura. Para o jogo contra o Atlético Goianiense, você arriscaria? Eu não. Eu manteria o time como está, porém, no segundo tempo, não sacaria o Coutinho para entrar o Payet. Eu deixaria os dois em campo, modificaria talvez no decorrer da partida como viesse a funcionar, e também tentaria recuperar esses jogadores, porque fato é, a gente tem amanhã e terça para se recuperar e tem um jogo na quarta. O Vasco se desgastou muito. Amanhã e terça não, a gente tem hoje, terça e quarta a gente joga. Então o Vasco se desgastou muito no jogo contra o Grêmio e a gente precisa recuperar esses jogadores. A gente, em hipótese nenhuma, pode ter as falhas que nós tivemos no jogo do Atlético e no jogo contra o Grêmio. A zaga vem falhando constantemente. O posicionamento do Vasco não está legal. O apoio dos laterais está culminando muitas vezes na bola nas costas ali e a zaga não está sabendo cobrir isso. Então a gente precisa virar essa chave. A Copa do Brasil é uma Copa muito importante, talvez é o que reste para a gente esse ano, devido a todo o pensamento nosso aí de chegar talvez uma Libertadores, uma série de coisas. Contra o título brasileiro, a gente não briga para isso, mas a Copa do Brasil talvez seja um caminho mais curto para chegar na Libertadores. Então o Vasco precisa virar essa chave, a gente precisa fechar reforços. Um dos assuntos, temas dessa semana, sem dúvida nenhuma, vai ser aí a rescisão do Michael com o Al Hilal. Será que ele vem para o Vasco, como estava sendo especulado, que o Vasco tinha interesse? Será que ele vai vir para o Flamengo, porque ele vai estar de graça no mercado e já jogou no arquirrival? Não sei. Vamos ver o que vai acordar essa semana para a gente, o que espera a gente nessa semana, mas fato é, o Vasco todo tem que recuperar o moral e o físico até quarta-feira. O moral do Vasco tem que voltar a estar lá em cima, porque são jogadores que oscilam, e esses jogadores que oscilam, eles comprometem o jogo do Vasco. Espero muito ver uma performance do Coutinho, porque não teve como ver a apresentação dele contra o Grêmio, devido ao campo. Espero muito ver uma apresentação coesa do Payet. Espero que o Rafael Paiva utilize mais o Sforza, utilize mais o JP, utilize mais esses jogadores. E, se eu fosse ele, deixaria o David no banco, colocaria o Emerson Rodrigues na ponta para dar uma chacoalhada no David e colocaria o Adson na outra, sem dúvida nenhuma. Essas seriam minhas opções. Para o jogo contra o Atlético Goianiense, acho que o Vasco tem que ir para cima, não pode esperar o Atlético. O Atlético é um time perigoso, é um time muito bem montado, é um time muito bem estruturado que sabe o que está fazendo com a bola. E isso pode gerar um perigo demais para o Vasco se tiver a bola alçada na área, se tiver contra-ataques. Então o Vasco não pode sair em bloco, tem que aproximar as linhas novamente, tem que sair jogando em triangulação, e o JP tem feito isso muito bem sempre. Acho que o Rafael Paiva deixou de utilizá-lo um pouco, mas deveria pensar em voltar um pouco com o JP, porque ele tem esse time para poder fazer essa aproximação e essa triangulação, beleza? Então, quarta-feira, 9h30 da noite, Atlético Goianiense e Vasco, primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, e eu queria saber de você, torcedor, que você deixe seu comentário aqui pra gente, que você fale o que você achou. Será que o Vasco precisa mexer no esquema tático? Qual seria a melhor escalação para você nesse sentido? Para mim, eu vou deixar a minha aqui para o jogo contra o Atlético Goianiense. Eu entraria com o Léo Jardim, Piton, Maicon e Léo, porque não vai ter para onde correr. Do outro, na lateral direita, Paulo Henrique. Na cabeça de área, eu entraria com o Matheus e com o Hugo Moura. Colocaria Payet e Coutinho para armar o meio campo. E na frente, Verratti e Adson. Acho que seria uma opção muito boa para começar esse jogo e testar esse esquema tático, talvez. Se ele fosse fazer um esquema com 3 zagueiros, eu sacaria o Hugo Moura, deixaria o Matheus Cocão, ou sacaria o Cocão porque o Hugo Moura é mais destruidor, e aí eu ficaria nessa dúvida. Deixaria Payet e Coutinho no meio campo, e em contrapartida, colocaria de um lado o Emerson Rodrigues, do outro o Adson, e na frente o Verratti. Essa seria a minha formação ideal. Quero saber de você, torcedor vascaíno, qual seria a formação ideal para o jogo da Copa do Brasil, o que você espera nesse jogo, e eu quero pedir para você também comentar bastante aqui, deixe sua escalação para a gente, porque ela é muito importante também para a gente saber o que você pensa sobre o Vasco da Gama, beleza? Nesse jogo, 9h30 da noite, quarta-feira, lá
em Goiânia, tá? Vasco ou Atlético Goianiense e Vasco, jogo de ida da Copa do Brasil. A gente precisa não levar gols e matar esses jogos logo de cara, porque o Vasco precisa chegar mais longe na Copa do Brasil, tanto financeiramente quanto progressivamente para o ano que vem, pensando, seria o caminho mais curto, ou é o caminho mais curto, para a Copa Libertadores, beleza? Saudações vascaínas, não deixe de curtir nossos vídeos, não deixe de curtir nosso conteúdo, dá essa moral pra gente, compartilha com bastante vascaínos pra gente chegar a 1.500 inscritos, tenho certeza que se você nos ajudar, a gente vai alcançar essa marca aí, beleza? E deixe seu feedback. Léo, tá legal o vídeo? Léo, tá maneiro, não tá? Deixa aí, porque ele é muito importante, a gente precisa muito desse feedback de vocês, valeu? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus